E sejam então bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é João J e hoje trago-vos o Quinto Império 2. Um jogo do David Santos Mendes, com arte da Marina Costa, trazido pela Pitágoras. É um jogo para jogadores a partir dos 8 anos, dura cerca de 30 a 45 minutos e é para 2 a 4 jogadores. Este é um jogo que foi reinventado, porque já existia uma primeira versão, por isso é que é o Quinto Império 2, e aquilo que me disseram logo quando falei deste jogo foi: isso é um monopólio com perguntas. Será que é mesmo? Vamos ver. Ora então, vamos ver como é que jogamos aqui ao nosso Quinto Império. Para começar a preparação do jogo, colocamos aqui as cartas dos monumentos no mercado e temos aqui um montinho com as cartas restantes. Neste caso, um jogo a 2 jogadores, eu tive que retirar algumas e colocá-las à parte na caixa. Aqui temos as cartas de conhecimento, que são as perguntas que nos vão dar alguns pontos no final do jogo, bem como alguns bónus imediatos. E aqui temos as cartas do Preste João das Índias. Estas cartas dão-nos alguns bónus de final de jogo ou bónus imediatos. Cada jogador vai receber então uma caravela. E eu queria chamar a atenção para a qualidade destes componentes e para os detalhes. Eu adoro estas caravelas. Acho que estão fantásticas. E vamos colocar então as caravelas aqui no Porto de Lisboa. Cada jogador recebe também 3 dados, bem como 6 cubos que representam os padrões dos descobrimentos. Cada jogador recebe ainda um recurso que é recebido de forma aleatória. E por fim, cada jogador recebe ainda um ouro. O segundo jogador vai receber aqui uma peça de espião. O terceiro jogador receberia 3, o quarto 2, aliás, e o quarto 3 peças. Em termos de ações, como é que isto se desenrola? Nós temos vários locais, sendo eles divididos por portos, como Lisboa, Brasil, Boa Esperança e Molucas. Temos os locais de Astrolábio, que são estes 4, e é por aqui que vamos movimentar usando os dados. Em cada um dos portos podemos fazer diferentes ações que eu vou passar a explicar. O jogo desenrola-se então. O jogador, a primeira coisa que faz é recolher os seus dados. Esta, como é a primeira jogada, ainda não há dados em lado nenhum, a não ser aqui junto aos recursos do jogador. Eu lanço os dados e estes dados não poderão ser não poderão ser relançados. Podem ser manipulados se eu tiver peças de espião. Neste caso, o jogador amarelo, que é o primeiro jogador, não tem, e por isso vai ter que utilizar estes dados com estes valores. Eu tenho aqui 2 6 e um 5, e eu vou usar o primeiro 6 nesta casa da coroa. É a única casa, ou por outra, nesta casa eu só posso usar um dado com o valor 6, e por isso vou usá-lo aqui. E esta casa permite-me ganhar uma destas coroas, que vão valer pontos imediatos, neste caso 3, bem como pontos no final do jogo se eu tiver um multiplicador que posso vir buscar a estas cartas aqui, representando aqui então a coroa. Esta foi a minha primeira ação e tenho ainda 2 ações que posso utilizar. Eu vou usar a primeira ação com o dado 6, aqui nas perguntas. Aliás, vou usar o dado 5 nas perguntas e vou fazer uma pergunta de nível. Eu vou mostrar-vos aqui a carta. Elas estão qualificadas com as pintas 1 ou 2, as perguntas cá de cima, que têm uma resposta aberta, ou que são uma pergunta aberta. Aqui com 3 ou 4 tenho uma pergunta com resposta múltipla. E 5 ou 6 tenho uma de verdadeiro ou falso. Eu vou então fazer esta pergunta. O Verino é uma embarcação típica do Rio Mondego. Verdadeiro ou falso? Falso. Acertei. É típico do Rio Tejo. E por isso vou colocar aqui a carta. Ganho sempre a carta depois de responder à pergunta, independentemente de acertar ou não. Se acertar, ganho o bónus que está aqui. E neste caso são 2 peças de espião. Quem achar que este jogo não faz muito sentido com perguntas, ou não gosta das perguntas, ou que acha que está a jogar com alguém que já as sabe todas e que se sente em desvantagem, podemos jogar este jogo simplesmente a recolher a carta e ganhar o bónus sem qualquer tipo de resposta. Por fim, vou usar o outro 6 e neste caso, esta casa diz-me que eu posso utilizar qualquer dado
mas que por cada 2 pintas eu posso vir comprar uma carta ao mercado. Como é que funciona o mercado? Neste caso, com 6 eu posso comprar 3 cartas. E as cartas têm um custo indicado aqui em cima. Neste caso 0, 1, 2 e 3. Como é que eu posso pagar as cartas utilizando recursos? Tenho o ouro, as especiarias, porcelana, algodão e açúcar. Sendo que eu nunca posso, numa transação, e quando estou a falar de transação, seja comprar uma, duas, três ou 3 cartas, eu nunca posso repetir os recursos. Neste caso eu apenas tenho 2 recursos. E vou comprar estas 2 cartas. Não vou comprar mais porque não tenho mais recursos. Vou gastar um recurso apenas desta carta. E esta vem a custo 0. Poderia comprar uma terceira, mas como não tenho recursos, esta custa 2, esta custa 3. A reposição da carta só é feita depois da minha ação. E por isso vou comprar estas 2 cartas. Já joguei, as cartas são repostas. E é a vez do jogador vermelho. Antes disso, lembrar que o jogo termina quando não houver mais cartas para repor no mercado. Daqui deste montinho. O jogador vermelho vai então recolher os seus dados, lançar, e estão aqui 2, 2, 6. Este jogador pode então utilizar os dados para movimentar ou pagar ouro para remover um destes dados e utilizar a ação. Vamos imaginar que eu quero muito fazer a ação da coroa. Eu posso, por exemplo, pagar ouro para remover este dado e colocar cá o meu. Sendo que eu nunca posso depois, imaginando que eu queria fazer essa ação outra vez, remover o meu dado para colocar o meu dado novamente. Isso não é possível, não posso realizar a mesma ação 2 vezes. Contudo, não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer é utilizar este 2 para fazer uma movimentação. E vou colocar aqui o meu dado na zona da navegação. E vou andar 2 casas. 1 e 2. Aqui vou fazer então uma outra ação, utilizando o meu dado 6, nesta casa do meio, e tem que ser com 6, para construir um padrão dos descobrimentos. São estes cubos aqui. E eu posso colocar, uma vez que estou no Porto da Boa Esperança, posso colocar aqui ao longo da costa de África. Eu vou colocar aqui. Se estivesse nas Molucas, poderia colocar em qualquer uma das casas aqui na Índia e Ásia. Este padrão vai dar-me 3 pontos no final do jogo. Mais, se eu tiver alguma carta de multiplicador, mais esses pontos que eu teria no final do jogo. Portanto, utilizei esta carta e vou aproveitar para utilizar este 2 para trocar por ouro. Isto significa que cada 2 pintas eu vou receber um ouro, apesar de aqui estar mal impresso e estar um X, tanto aqui como no Brasil não deveria estar, mas ficou assim o jogo. E, portanto, vou trocar por um ouro. E está feita a minha jogada. Novamente o jogador amarelo vai recolher os dados e vou relançar. Isto será uma maneira também de limpar as casas para outros jogadores poderem utilizar as mesmas áreas. Este jogador vai então andar 2 casas com o dado 2 e vem aqui ao Brasil. No Brasil, o que eu vou fazer é utilizar o dado 1, mas com o espião, e alterá-lo para um 2. E vou usar aqui, e por cada 2, nesta casa aqui, é uma transação ou uma compra. E por cada 2 pintas eu posso fazer uma transação, que é vender um ouro, ou pagar com um ouro, para comprar 2 recursos, neste caso um conjunto de algodão e açúcar. Se eu tivesse um 6, podia fazer isto 3 vezes, pagava 3 ouros e ia buscar 3 algodões e 3 açúcares. Neste caso só vou fazer uma vez. Resta-me apenas um dado com o número 3. E com este 3, o que eu vou fazer é colocar aqui para ir buscar mais ouro. Como só tenho 3 pintas, só vou buscar uma vez. Só dá para fazer uma transação. E está feita a jogada. O jogador vermelho vai jogar, recolheu os seus dados, lança. E tem aqui, novamente, 2 vezes o dado 2 e uma vez um dado 6. Portanto, ele vai repetir a jogada aqui colocar o dado aqui no padrão dos descobrimentos. Vai colocar aqui o seu cubo. Depois vai usar o dado número 2 para fazer uma movimentação. E vem 1, 2, até às Molucas. E aqui vai usar o dado número 2. Não era este. Para vir buscar aqui uma carta de Preste João das Índias. E vai ser esta carta, que é uma carta de multiplicador. Eu vou aproximar. Uma carta de multiplicador para as cartas, ou os tokens aqui, do
Perdão, para as cartas do conhecimento, ele ainda não tem nenhuma. Fica assim feita então a jogada e vamos já agora reparar que eu aqui nas Molucas posso também fazer a ação dos descobrimentos, do padrão dos descobrimentos, como tinha na Boa Esperança, e também as transações, como tinha no Brasil, mas desta vez por porcelana e especiarias. Finalizada que está a jogada do jogador vermelho, o jogador amarelo vai recolher os seus dados e lançar novamente. O que eu vou fazer aqui é colocar aqui o dado 6 na ação da coroa. Vou recolher uma coroa. Já tenho duas. Esta vale 2 pontos. Vou colocá-las aqui para que se veja. Depois vou utilizar aqui o número 4 para fazer duas... Não. Perdão. O 2 para fazer uma transação. Vender um ouro para comprar um algodão e um açúcar. E depois com o 4 vou aproveitar aqui, daqui estou, e vou fazer mais duas trocas. Comprar 2 ouros. E não tive que mexer o barco, fiquei aqui sossegado. O jogador vermelho vai então recolher os seus dados. Tem 1, 4 e 6. Este jogador está a apostar nos padrões dos descobrimentos, portanto vai colocar aqui o 6. E vai escolher uma aqui agora ao longo da costa da Índia, que é das Ásias, e podemos ver que tem padrões com várias pontuações. Vai escolher aquela com pontuação mais alta, neste caso são os 3, e depois vai tentar ganhar mais 2 cartas. Eu vou mostrar aqui, uma dá-me 3 pontos no final do jogo, a outra 2 peças de espião, e esta posso deitar fora, esta fica aqui. E este jogador vai aproveitar que ganhou a peça de espião, 2 peças de espião, vai gastar uma e vai trocar este dado de um 3, para um 2 e vai fazer aqui uma troca comercial e comprar umas especiarias e uma porcelana. Está feita a jogada do jogador vermelho e agora vai o jogador amarelo jogar. Este jogador vai aproveitar o dado com o número 5 para as movimentações. 1, 2, 3, 4. E aqui vai dar a volta para Lisboa novamente, no caminho terrestre. Em Lisboa vai comprar uma carta com o dado 2. Só pode comprar uma, portanto vai comprar esta aqui que só gasta, pela qual só tem que gastar um recurso. E pode ser aqui um algodão. E com o dado 6, o 6 vai aqui às perguntas. As perguntas porquê? Porque vai dar aqui 2 peças de espião, mais um ponto. A pergunta, que é para verdadeiro ou falso, diz assim: a Serra de Monchique é a maior serra do Algarve. Verdadeiro ou falso? Monchique, verdadeiro. E está certo. Vou colocar aqui em baixo e vou então ganhar 2 peças de espião. E como tenho mais uma carta e um multiplicador aqui, sempre são mais pontos no final do jogo. Estão feitas as jogadas do jogador amarelo e agora vai o jogador vermelho lançar os seus dados. 2, 6 e 1, 5. Então vamos aproveitar um 6 para lançar aqui e construir mais um padrão. Pode ser aqui assim. Vamos utilizar um 6 para vir aqui buscar mais cartas. E esta dá-me imediatamente uma peça de porcelana. Uma peça aqui de açúcar. E imediatamente uma das cartas aqui do mercado, dos monumentos. Também pode ir fora. E o monumento que vai buscar vai ser este, porque realmente já temos aqui muitos padrões construídos. Por fim, com o 5, vai dar 1, 2, 3, 4 e ficar aqui na Boa Esperança. Vamos repor o mercado. E o jogador amarelo vai então recolher os seus dados. Ora, 2 4 e 1. O que este jogador vai fazer é fazer mais uma compra. Neste caso, pode comprar 2 cartas. Usa o dado número 4. E vai comprar estas 2 cartas.
custam apenas um recurso. Vai pagar com o açúcar. Depois vai usar o dado número 1 para fazer a ação que é que falta, que é a ação do astrolábio. E este dado é colocado aqui em baixo. Vai movimentar-se primeiro para vir ao astrolábio e depois, depois no astrolábio é que vai então colocar o dado aqui no marcador do astrolábio. E este marcador funciona da maneira: nós podemos andar em qualquer uma das direções o número de pintas do dado que usamos. Neste caso, vamos imaginar 1, 2, 3, 4. Ao parar a minha ação, eu vou buscar uma peça da cor correspondente. Neste caso, laranja. E calhou-me aqui esta pecinha que me vai dar 2 pontos, mais os multiplicadores pelo número de símbolos diferentes que eu tenha no final do jogo. Fica concluída a vez do jogador amarelo. Segue-se o vermelho. Que tem outra vez 2 6 e um 5. Então o jogador vai continuar a apostar aqui nos padrões. Construir mais um. Dá aqui mais 3 pontos. Depois vai utilizar o dado 6 para vir aqui às perguntas. São 2 pontos no final do jogo. E é uma pergunta de verdadeiro ou falso. Sorreia é uma raça de cavalos de origem portuguesa ameaçada de extinção. Verdadeiro ou falso? Eu, como nunca ouvi falar nesta raça de cavalos, vou dizer que é falso, mas falhei. É verdadeiro. De qualquer forma, a carta fica aqui, não ganha o bónus, mas tem 2 pontos no final do jogo. Só atualizar aqui o mercado. E por fim, o jogador vai utilizar o 5 para navegar até 1, 2, 3, 4 ao Brasil. 5. Pronto. Neste momento já podemos perceber mais ou menos como é que funciona o jogo. Se terminasse neste momento, como é que faríamos as pontuações? Aqui o jogador vermelho iria pontuar os pontos que tem aqui nos padrões. E eles estão todos em cima de casas que valem 3 pontos. Portanto, são 15 pontos só aqui em padrões. Mais 5 pelo multiplicador desta carta. Cartas de pergunta só tem uma. Portanto, é o mais 1 ponto. Mais os 2 da carta. Mais estes 3 daqui. E por fim está feita a pontuação deste jogador. No caso do jogador amarelo, este teria 5 pontos aqui das coroas, mais o multiplicador das coroas, que são 3 vezes 2, 6 pontos. Os padrões não têm multiplicador, neste caso. Símbolos de multiplicador aqui do astrolábio só tem 1, portanto é 1 ponto. Das cartas de conhecimento só tem 2, são 2 pontos, mais 2 pontos das cartas de conhecimento. O jogo terminaria quando eu gastasse todas as cartas e não tivesse mais cartas para repor no mercado. Nessa altura, todos os jogadores teriam o mesmo número de jogadas face ao primeiro jogador e o jogador com mais pontos seria declarado o vencedor. E pronto, é assim que se joga este Quinto Império. Eu espero ter ajudado a explicar um bocadinho mais o jogo e talvez tentar tirar essa ideia de que isto é um jogo de monopólio que é só rolar dados, andar casas, rolar dados, andar casas e responder perguntas. Isto é um bocadinho de ação e eu recomendaria até este jogo para pessoas que querem introduzir os mais novos ou até os mais velhos, se for preciso, mas pessoas que não estão ligadas ao hobby, começar a introduzi-las a diferentes mecânicas. Isto não é bem um worker placement, mas tem ali um bocadinho, porque temos que gerir bem as nossas ações, perceber o que é que queremos fazer, como gerir os recursos, melhor maneira de gerir. Tem ali um bocadinho de corrida para chegar a alguns pontos-chave no jogo para pontuar melhor, quer sejam as cartas de mercado, quer sejam, por exemplo, os padrões dos descobrimentos. A 2 é um bocadinho simples, mas a 4 ficará o mapa mais populado e será um bocadinho mais complicado. Tem aquela parte também da ocupação de espaços. Eu quero ir ali, não posso, porque já está ocupado, mas posso com ouro ir àquela casa e fazer aquela ação. E toda aquela parte das perguntas. Se vocês não quiserem utilizar essas perguntas, vamos imaginar que estão a jogar com crianças que ainda não têm este nível de conhecimento, ou com pessoas que simplesmente não querem, porque os miúdos já sabem as perguntas todas e os mais velhos já não se lembram, podem simplesmente usar as cartas e não fazer as perguntas, ganham sempre o bónus. E estão lá os pontos e também os pontos de espião para manipular os dados. E se calhar o jogo fica um bocadinho mais familiar, mais flexível e vai ser mais interessante. Eu recomendo bastante este jogo. Estou a ver se convenço os meus filhotes a jogarem.
Eles não estão muito felizes com a história de Portugal, mas vou tentar convencê-los a jogar, e se calhar sem as perguntas, para os introduzir a este tipo de jogo com mais manipulação, mais gestão do que aquilo que eles estão habituados até agora. Portanto, já sabem, Quinto Império 2, da Pitágoras, foi a minha avaliação do jogo e a demonstração. Se quiserem, fiquem agora para ver o unboxing. Fiz um time-lapse, porque o som não saiu nada de jeito, então está só o time-lapse com a visualização do jogo e também com o final do jogo que eu demonstrei para vocês assistirem. Já sabem, deixem um like, subscrevam, deixem um comentário se viram algum erro que eu tenha feito ou se quiserem dar alguma sugestão e até à próxima.